Vai? Opa, gente, agora, finalmente, nos desculpando aí pelo pequeno atraso, mas são coisas da técnica, como eu estava comentando anteriormente, no momento que acabei sendo cortado, mas por uma necessidade, fiquem tranquilos, não é nada de cima para baixo, não, é mais pela necessidade, que existe um bastidor aqui, um movimento que acontece só no bastidor, que vocês não acompanham. Então, vocês recebem a imagem aí no YouTube, já no momento, depois a apresentação, enfim, todo o processo, não conseguem perceber ou não percebem mesmo exatamente o que acontece para que isso aconteça. Enfim, estamos retomando agora com Arnon Novaes, que vai falar sobre Business Model Canvas, noções sobre o modelo de negócio no agro. Por conta de um probleminha técnico, o Arnon não vai aparecer a imagem dele no momento. Ele vai aparecer depois, ele vai falar, apresentar todos os slides e depois ele vai aparecer no momento que começar a discussão propriamente dita. Então, Arnon Novaes, por favor, se apresente. Boa tarde a todo mundo que está participando, né? Perdoe aí a demora, realmente a logística, como o professor Sandro falou, é incrível, né? Aqui por trás. Então, eu me chamo Arnon Novaes, alguns de vocês já me conhecem, né? Me formei no ano passado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal. E então também, né, como alguns dos colegas que também apresentaram o minicurso, e atualmente eu estou no programa de mestrado em Ciência da Propriedade Intelectual, o PPGPI. Tá? E hoje eu vou apresentar um pouquinho aí o que é o Business Model Canvas, né? Alguns de vocês já podem ter ouvido falar sobre ele. Então eu vou passar um pouquinho sobre as noções, né, do que é o modelo de negócio e a sua aplicação no agronegócio. Então, vamos lá. Bom, nesse mini curso, né, o que vai ser apresentado? O que é um agronegócio? Primeiro de tudo, isso é muito importante. O que é um modelo de negócio? Quais os principais modelos de negócio? Né, o que é o Business Model Canvas? Né, o tão falado Business Model Canvas? Quais os 9 setores ou blocos do BMC? Quais as ferramentas que auxiliam no preenchimento do BMC? Como preencher efetivamente o Business Model Canvas e como aplicar aí o quadro, né, o BMC, no agro. Então, a gente vai começar aí pela cereja, né, do bolo. O que é agronegócio? Bom, agronegócio, segundo, né, a definição, é um conjunto de atividades, né, de produção, venda, distribuição de produtos, do cultivo, né, de produtos ou mesmo da criação de animais, com o objetivo, né, de obter um lucro, um retorno econômico, financeiro e, em especial, em grande escala. Porém, aí, né, vale a questão que é especialmente, mas não é exclusivo, tá? Porque tem uma polêmica relacionada ao agronegócio em que os pequenos produtores, eles acreditam que para ser, né, fazer parte do agronegócio, somente aqueles que produzem em larga escala é que participam dele, né? Porém, mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ver que o agronegócio ele engloba todo mundo que faz parte dessa cadeia, né? Porque o agronegócio é enorme e permeia os 3 setores econômicos, né, primário, secundário e terciário, né, primário com os insumos, a produção especificamente dos alimentos, e assim o processamento, a distribuição e o comércio com o consumidor. Então, o agronegócio tão grande, né, então os 3 setores da economia, ao ponto que ele também tem seus 3 setores, né, que são divididos, representando, né, figurativamente aí uma porteira. Antes é o primeiro setor, dentro e depois. Então, o que de fato significa? Como o agronegócio ele é muito grande, é importante que a gente saiba como englobar cada uma dessas etapas.
Antes da porteira, vai estar enquadrado todas aquelas atividades que estão relacionadas aos insumos que vão ser utilizados para a produção efetivamente no agronegócio, né? Na produção do alimento, ou mesmo, seja do cultivo de um vegetal, ou mesmo da criação animal, tá? Independente da qual seja. Assim também no antes, então vai estar aqui enquadrado, né, no antes da porteira, a produção de insumos, adubo, a pesquisa também está antes da porteira, isso é muito importante de ressaltar, tá? Maquinário agrícola, para criação animal vai estar aqui o que? Vacinas, tá? Então toda essa tecnologia que está associada, que é importante para a produção, né, no agronegócio, vai estar antes da porteira. Dentro da porteira, efetivamente, né, então a gente já pode ter uma noção porquê dessa associação. Dentro da porteira está a produção, de fato, dos alimentos, né, ou seja, do cultivo de grãos, ou da criação de peixes, ou mesmo de gado, né, como o nosso colega aí no minicurso anterior, o Bodeiro, falou, então, a criação de ovinas e caprinos. Então, toda essa criação vai estar aí dentro da porteira. E depois da porteira vai estar englobado tudo que está relacionado com o armazenamento, o processamento, as agroindústrias, os órgãos que estão relacionados com a regulamentação, né, das atividades de produção, e assim também toda a cadeia logística relacionada à distribuição, né, a relação com o consumidor. Então, para desmistificar aquela questão do pequeno produtor que acredita que somente, né, o grande produtor em larga escala faz parte do agronegócio, a partir desse conceito do antes, dentro e depois, a gente já pode perceber que na realidade não é bem assim. Então, o pequeno produtor, ele também, como todos aqueles que participam dessa cadeia, ele é um agente do agronegócio. Então, sempre que você vê, né, sempre vai ter muito pequeno agricultor que chega e fala, o agronegócio ele destrói, ele faz aquilo outro, e ele nunca se coloca como um agente do agronegócio. Em parte porque ele não sabe que ele faz parte. Então, nós como profissionais, ou aqueles que, né, irão se tornar profissionais ao se formarem, eu ainda, né, falando que o profissional, às vezes, ele começa antes mesmo da sua formação, ele precisa ter essa noção para poder passar, para que o pequeno agricultor, ele perca esse estereótipo ruim que ele vê, né, essa visão ruim que ele tem do agronegócio. Então, isso é muito importante. Então, tendo uma noção agora, um conceito, né, do que é o agronegócio, e o que ele permeia na sociedade, o que está associado, né, do antes, o que está dentro na produção e o que vem depois, relacionado ao beneficiamento e processamento e a distribuição, agora em si a gente vai começar a ter uma noção melhor do que efetivamente é um modelo de negócio dentro, né, do agro. Então, um modelo de negócio, ele tem, né, são duas palavras que vai ser definida como um modelo, uma representação em escala reduzida ou não, com o objetivo de ser inspirado para construir algo, né, maior, ou que tenha a mesma característica daquilo. Pode ser também um exemplo, né, um molde. E um negócio é um empreendimento comercial, industrial, financeiro. Então, a união disso serve para quê? Que um modelo de negócio é nada mais, nada menos que uma representação em escala reduzida, né, de um negócio que vai ser implantado. Então, o objetivo do modelo de negócio é ser objetivo, é ser simples, prático. Então, isso a gente vai ver um pouco mais à frente. E é importante, né, não confundir o conceito de modelo de negócio com plano de negócio, tá? O modelo de negócio, como a gente acabou de ver, o modelo de negócio ele é uma representação, então ele é reduzido, ele elimina toda aquela outra questão mais burocrática, mais detalhada. Pelo outro lado, o plano de negócio já é um detalhamento maior, e vem justamente do planejamento mais detalhado. Então, o modelo de negócio, ele é feito para justamente viabilizar a pessoa, para que você possa ter uma noção do negócio e depois você vai evoluir após compreender se há uma viabilidade desse negócio, e vai construir o plano de negócio efetivamente. Perdão.
Então, dentro disso, né, desses modelos de negócios, os principais que a gente encontra hoje em dia, né, no mercado, que vocês com certeza estão muito habituados, como vocês podem ver, a ver modelos de negócios que foram aplicados posteriormente, né? Os principais são esses 5, mas tem vários outros, então eu já vou adiantando, né? Vai depender muito do que tem. Porém, como os principais, né, aí a gente tem a franquia. O modelo de negócio de franquia, né, ou como os principais representantes, o McDonald's ou o Boticário, são modelos de negócio que já foram consolidados, ele tem todos os seus processos já estabelecidos, fixos, e tem uma relação entre o franqueador, aquele que cede o direito de uso da sua marca, né, e o franqueado, aquele que está adquirindo, né, esses direitos de uso da marca. E todos eles têm uma relação. Então, tem que ter em mente que se você pensa em fazer um tipo de modelo de negócio desse tipo, de franquia, então você vai desenvolver primeiro esse negócio, né, deixar ele todo consolidado, e isso vai partir, claro, do desenvolvimento do modelo de negócio. E essas aqui também vale ressaltar que são formas de você ter um retorno financeiro, que a gente vai ver mais à frente também, direto lá no Business Model Canvas. Então, a seguir, o outro muito comum, o outro modelo de negócio, né, que a gente vê bastante, é o modelo de negócio do tipo assinatura, né? Tem alguns exemplos aí interessantes, como o do Ovos da Mantiqueira. É uma marca que ela se baseia em entregar ovos na comodidade do lar do cliente, do consumidor. Ele entrega de acordo com a quantidade de ovos que ele precisa, ele vai entregar. Então, ele tem um plano que pode ser mensal, ele tem outras opções, mas geralmente costuma ser mensal. E assim, por exemplo, temos a Netflix, é outro exemplo também, então muita gente também já acessa, é assinante da Netflix, né? Então ele troca um pagamento mensal em troca do streaming de vídeo, né, de séries e filmes da Netflix. E também temos a iFrutos, que é dentre várias empresas que seguem esse tipo de modelo de negócio por assinatura, ela trabalha com uma cesta, né, uma caixa de hortifrutis. Então, ela tem alguns kits e você assina com base na quantidade de hortifrutis que você vai consumir, né? Você ou sua família. É bem interessante esse. E o freemium é outro tipo de modelo de negócio, é a união de free e premium. Então, você tem parte do seu modelo de negócio, ele é gratuito. Então, as pessoas podem acessar ele de forma, né, gratuita, vai ter esse acesso. E em outra parte, para que você possa obter o máximo de benefício desse negócio, o cliente ele precisa pagar. E assim a gente tem como exemplos aí o Spotify e o YouTube. Tá? O YouTube, eventualmente, vocês já devem ter visto que ele está sempre pedindo para a gente fazer entrar para a versão de avaliação da versão premium deles, né? Então, essa é uma estratégia. Né? O Spotify também tem algumas opções, algumas ferramentas dele que são gratuitas, porém, para que você possa acessar o máximo, o melhor que o Spotify tem a oferecer, você precisa entrar lá com a bufunfa, a grana, e fazer, né, o pagamento para conseguir, também de uma assinatura. Já o modelo de negócio do tipo marketplace, ele consiste em que uma loja online, então ele é um e-commerce, em que ele vende, pode não ser necessariamente só produtos dele, tá? Ele pode vender produtos de outras empresas. Então, o marketplace ele é isso, ele é basicamente um e-commerce, onde ele vende produtos próprios, né, de produção própria ou de terceiros. E assim a gente tem como exemplos as lojas americanas, o Mercado Livre e incrível, alguns de vocês já devem também ter pensado, caramba, e a Amazon é um? Sim, a Amazon é um. Inclusive, a Amazon é a precursora desse tipo de modelo de negócio, que por acaso foi disruptiva. Então, ele tornou obsoleta aquela tecnologia, a forma como era vendido antes dele ser desenvolvido. Né? É isso que significa a disrupção. Essa mudança que torna obsoleta uma inovação que torna obsoleta aquela tecnologia que tinha até o momento, fazendo as pessoas verem agora as coisas de uma forma totalmente diferente. Já a economia colaborativa, ela envolve uma troca. O negócio, ele não tem só uma mão única, ele, né, é de via dupla. No caso da Uber, ele tem o Uber Driver,
que é o motorista. Então, o Uber Driver ele pode ser tanto um consumidor, como também ele pode estar no papel de passageiro, de Uber Passenger. Então, ele pode ser os dois. Então, nessa economia colaborativa, o consumidor, ele pode optar por ser o motorista, como também ele pode optar por contratar o serviço da Uber, né, como um cliente, um transporte para chegar a um determinado ponto. Assim também tem a Airbnb, que funciona do mesmo modo, né, levando muita gente ouve falar da Airbnb com essas redes, né, em que uma pessoa, uma família tem uma casa, né, em um local paradisíaco, meu Deus, aquelas ilhas, né, nas Ilhas Galápagos, e ele tem um local lá para alugar. Então, ele coloca à disposição a sua casa para aluguel. Assim como ele também pode ser um consumidor, ele pode entrar em contato com outras pessoas que alugam também, né, as suas residências e consumir isso e ir passar umas férias, por exemplo, né, fazer uma troca. Vai para alguém aluga uma casa em Galápagos e enquanto isso tem outras pessoas que querem conhecer o Brasil, né, algumas das nossas belezas aqui de Sergipe, né, o sonho é subir a Serra de Itabaiana, então ele pede aí aluga uma casa lá em Itabaiana, por exemplo. Então, esses são alguns principais modelos de negócio. E o que vale ressaltar? Só ter um tipo? Não necessariamente, tá? Você pode ter um mix. Você pode ter, muitas das vezes, um negócio de assinatura, que no geral está sempre, que pode estar associado com freemium, por exemplo. Né? Então, o freemium, ele está associado bastante com a assinatura. O marketplace, ele pode estar associado também com uma assinatura ou está associada com uma franquia. Tá? Então, as americanas também são franquias. Então, é interessante ter essa noção, né, do quanto até onde o modelo de negócio vai. Então, a partir disso aqui, você tem como saber, né, por onde você quer seguir. Isso aqui é só apenas um direcionamento. Porque caso você já tenha alguma ideia, alguns de vocês já podem ter algumas ideias de negócio, vocês já podem, caramba, esse modelo de negócio se aproxima da minha ideia. Então, isso é o importante. Então, assim, a gente vai partir agora, de fato, para o tão falado Business Model Canvas, o BMC. Tá? Que a partir daqui a gente vai chamar de quadro do modelo de negócios, tá? Ou do modelo de negócio. O Business Model Canvas, ele foi idealizado por esse rapaz aí da imagem que está em vermelho, o Alexander Osterwalder. Ele é um consultor suíço, tá? E em conjunto aí com o seu orientador, o Yves Spigner, eles desenvolveram, a partir da tese dele, né, porque o Osterwalder, ele percebeu que havia aí uma brecha, não tinha uma definição ainda de modelo de negócio. Então, ele foi lá e, a partir da tese dele, ele desenvolveu esse conceito de modelo de negócio, um padrão que você pode, né, de forma objetiva, servir como exemplo para outro, que pode depois aplicar no mesmo conceito. E a tese do Osterwalder acabou se tornando o Business Model Generation, que é esse livro que está, né, à sua esquerda. E nesse livro, o Osterwalder, ele apresenta todos os conceitos do Business Model Canvas. Inclusive, recomendo para quem quiser, né, se aprofundar no conceito, vale bastante a pena. E outra coisa, o Business Model Canvas, ele é baseado na construção criativa que deriva do Design Thinking, que é, grosseiramente, pensar o design, tornar visível, né, fazer com que uma ideia, através da forma, ele seja utilizável, seja, né, representável com algum fim, com objetivo. Então, sendo uma ferramenta colaborativa, no geral, o Business Model Canvas ele é recomendado de ser construído em parceria, tá? Você pode construir sozinho você e tal, que inclusive após a apresentação, né, essa é uma coisa boa, depois eu vou disponibilizar para vocês um PDF do Business Model Canvas, do quadro, para que vocês depois possam ficar brincando. Então, o Design Thinking, ele se baseia, né, em utilizar da colaboração para formar e gerar ideias, porque ele entende que o plural, o todo, né, que 10 cabeças vão pensar aquele velho ditado, 2 cabeças pensam melhor que uma, e assim
a gente consegue chegar em soluções inovadoras, disruptivas, né, que é sempre o que a gente visa com o desenvolvimento do Business Model Canvas. E aí, agora a gente vai conhecer um pouquinho, de fato, né, o que compõe o BMC. Porque o Business Model Canvas, ele foi, já que ele é uma síntese, né, um modelo, é feito para ser bastante objetivo, então ele foi reduzido, né, todo o negócio ele é feito para ser apresentado em um único quadro. E esse quadro é dividido em 9 setores, ou também chamados de blocos. Esses 9 setores do quadro do modelo de negócios são segmento de clientes, relacionamento com clientes, canais, proposta de valor, as principais atividades, principais recursos, principais parcerias, as fontes de receita e, por último, a estrutura de custos. Tá? Geralmente, algumas pessoas gostam de dizer, não, tudo bem, a gente precisa começar por um ponto. Sabe que esses números não são exatamente uma ordem, tá? Que claro. Não necessariamente você precisa começar pelo segmento de clientes, porém, em alguns casos, recomenda-se que você comece pelo segmento de clientes, pois, partindo da ideia de hoje em dia do marketing, né, do 4.0, que partiu já do marketing 3.0, que ele é focado, centrado no consumidor, né, no cliente, o que você quer, o que ele gostaria. A gente não parte em desenvolver um produto nosso para só depois pensar no cliente. A gente já começa pelo cliente e pelo que ele quer de produto ou serviço. Tá? Então, sempre pensem, né, já vão refletindo sobre isso aí, quando você pensar em um negócio, né, um agronegócio que você estiver desenvolvendo, já tiver em ideia. Então, agora eu vou apresentar com mais detalhes cada um desses 9 setores, tá? Então, tá aqui, tem essas ilustrações para que realmente fique mais fácil de você, né, associar cada um dos 9 setores. Então, o Business Model Canvas, ele é apresentado exatamente assim como vocês estão vendo, né? Só que eu coloquei aí algumas cores para que vocês possam compreender melhor como é que ele é montado, qual é que é a lógica dele, tá? Para a construção dele. E um fato interessante é que é o seguinte, ele não foi bolado especificamente só pelo Osterwalder. Como ele aproveitou do Design Thinking, né, ele também usou da colaboração de mais de 200 profissionais relacionados, né, de Design Thinking, de consultoria, de negócios, para desenvolver e construir, chegar a esse resultado que vocês estão vendo, né, um quadro com 9 blocos. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né, a gente pode pegar o setor à direita, que está em verde, mais escuro, e a gente precisa responder para quem? Para quem que a gente vai, para quem que a gente vai vender, né, o nosso produto, para que a gente vai fornecer o nosso serviço. Então, o segmento de clientes, ele é um público-alvo. E aqui é o seguinte, tá? Não tem picuinha. Você precisa informar aqui, no segmento de clientes, exatamente o seu público-alvo. Quanto mais definido, melhor. Não é, meu público-alvo é a cidade toda de Itabaiana. Não. Você precisa colocar aqui exatamente, a faixa de idade do meu público-alvo é de 20 a 22 anos. Então, quanto mais detalhado, melhor. Então, 20 a 22 anos, o seu público é só masculino, então você vai colocar que o seu público é masculino, que se for de uma determinada, por exemplo, se for algo relacionado a religião, então você precisa definir qual a religião, o seu foco, tá? Então, não precisa se ater, ficar pensando muito. Foque exatamente naquilo que no cliente que você quer vender, fornecer o seu produto, os seus serviços. Assim, a gente tem aí relacionamento com o cliente. Esse bloco, né, que está aí representado com coração e significa que o cliente verdadeiro dono do negócio, ele é importante e você precisa cativar ele. Então, você precisa de que maneiras? Então, para preencher esse setor, esse bloco, você precisa pensar o que eu faço para que o meu cliente ele esteja sempre comigo, na minha empresa, sempre, né, ávido pelo meu produto, pelo meu serviço, e não me troque pelo meu concorrente. Então, o relacionamento com o cliente vai estar associado com
a forma com que você se aproxima do seu cliente. De que maneira? Você pode, um relacionamento com ele nas redes sociais, a interação, tá? Eu não falo como a rede social em si, mas o fato de você chegar lá, sabe? Ah, caramba, você colocou uma postagem e do nada a empresa dá um feedback para você, né? Ah, obrigado, tal pessoa. Esse tipo de interação, se já tiver acontecido com algum de vocês, com certeza isso dá uma alegria danada, né? Por algum motivo a gente fica animado, olha, eu sou importante, aparentemente, né? Então, o relacionamento com o cliente vai envolver isso. Outra coisa, a gente pode trabalhar com o negócio, você pode trabalhar com a gamificação. Você pode dar uma bonificação em troca de um retorno em alguma coisa, né? Por exemplo, quando eu juntar tantas coisas, eu ganho tal coisa. Essa é a mentalidade da gamificação. Esse tipo de coisa faz com que a gente, né? Por exemplo, um exemplo muito fácil, é, os cartões de visita com os cartões de fidelidade são uma forma de a gente manter o relacionamento com o cliente. Ele vai querer preencher o cartão para ganhar o brinde. Então, ele não vai querer ir para outra. Então, essa é uma forma de você manter o relacionamento com o cliente e manter ele próximo do seu negócio. Então, efetivamente, você pode pensar, né? Mais à frente a gente vai refletir sobre como a gente pode aplicar isso aí no contexto do agronegócio. Os canais, né, como a gente da própria palavra diz, o canal ele está associado com como você se aproxima do seu cliente. Como é que o seu cliente ele te vê? Como é que ele vê seu produto? Como é que ele vai ter conhecimento do seu serviço? Então, através dos canais, que aí a gente pode citar aí um monte, as redes sociais em peso, Instagram, Tumblr, WhatsApp, todas essas podem ser. Você pode ter um aplicativo próprio do seu negócio e assim você pode estar gerando conteúdo, e-mails, SMS, o site, tudo isso. Se o seu cliente te vê, né, e você está chegando ao seu cliente, esse é um canal. Então, nesse canal aqui você vai colocar todas as formas que você tem de chegar, mas as principais. Lembra sempre, não abarrota o Business Model Canvas com coisas que não são. Coloca só o principal, tá? Já aqui no meio, a gente tem, né, já partindo aí para o centro, a gente precisa perguntar o que eu vou entregar? O que é o meu diferencial? As propostas de valor, né, ou a proposta de valor, ela a cereja de fato do bolo é a proposta de valor. É aqui que você vai dizer, caramba, o meu negócio, o diferencial dele é isso. Sabe aquele slogan de empresas famosas, né? Por exemplo, da Citroën, a gente pode lembrar de Creative Technology, ou deixe-me ver uma outra. Vocês vão ver várias aí na mente de vocês. Aquele slogan é uma proposta de valor. Então, aqui nesse bloco, você vai ver o quê? O seu diferencial, aquilo que o seu negócio vai fornecer, mas que seus concorrentes ou muito poucas pessoas estão fornecendo naquela região onde você vai atuar. Então, pode juntar, você pode ter vários, por exemplo, até então é um bairro que não tem delivery. Se você oferece um delivery, o conforto de entregar o produto ou realizar um serviço na casa do cliente, isso é um diferencial, é uma proposta de valor. Aí você pode citar uma outra. No geral, ninguém vende orgânicos. Então você vai fornecer para o cliente, além de fornecer o orgânico, você ainda vai fornecer o orgânico na casa dele, ele só faz pagar. Veja que coisa boa. Então, e assim, a gente tem várias propostas de valor nesse tipo. E o que a gente precisa focar aqui na proposta de valor? A gente precisa buscar algo que seja único. Você pode colocar dividido como propostas, né? 1, 2 e 3, mas recomenda-se que você faça tudo em uma única frase, simples e direta, que esteja relacionada com o seu negócio, tá? E assim a gente parte para o quadrante esquerdo do Business Model Canvas, onde a gente vai responder como a gente entrega isso tudo. Então a gente tem aí as principais parcerias, principais atividades e os principais recursos. Nas principais parcerias, aqui você vai colocar os seus fornecedores. Se, por exemplo, você tem uma venda, né, é um comércio de hortaliças, você vai colocar o quê? Se você não é o produtor, você precisa colocar, né,
como uma principal parceria o produtor dessas hortaliças. Porque sem esse parceiro, o seu negócio não anda. Então, nas principais parcerias, vai entrar todos aqueles fornecedores de alguma parte do seu produto ou do seu serviço que é ou que são essenciais para a entrega do mesmo, tá? Desse produto, do seu serviço. Assim, vai ser a mesma coisa em relação às atividades. É o principal, aquilo que especificamente só que aqui vai enquadrar as atividades. São aquelas coisas que você precisa fazer em relação ao seu negócio que são rotineiras. Por exemplo, se você vende, né, já aproveitando o exemplo da venda das hortaliças, aproveitando que se você vende hortaliças, precisa limpá-las, precisa haver uma higienização. Então, nas principais atividades, a gente vai colocar aí o que? Coisas como a higienização, se você precisa tentar alguma coisa relacionada ao transporte, vai precisar de quê? De combustível, a compra de combustível, pode ser, por exemplo, a revisão. Se for alguma coisa relacionada à internet, você precisa conferir sempre o quê? Os pedidos que estão sendo feitos no site, tá? Espero que tenha dado para captar especificamente, então, aquelas principais, as coisas que você faz né, de forma rotineira, né, que tem já um padrão, está sempre acontecendo, vai entrar aqui nas principais atividades. E nos principais recursos, aqui entra, né? Quais são aqueles produtos que estão associados ao seu serviço, ou mesmo ao seu produto, que sem eles, o seu produto ele não tem como ser entregue. Se imaginarmos que nós temos uma caixa de hortifrutis, né? A gente tem aí um modelo de negócio de assinatura utilizando uma caixa de hortifrutis. Então, se eu tenho uma caixa de hortifrutis, eu preciso da caixa. Eu não tenho como entregar o hortifruti só por ele, porque o meu negócio, o meu modelo de negócio já vai fugir. Então, como eu tenho que entregar em uma caixa, eu preciso da caixa. Logo, a caixa é um recurso, né, principal, essencial, um recurso-chave, tá? A gente pode utilizar na produção de bovinos, precisamos sempre de vacinas. Então, as vacinas são um recurso-chave. Então, a gente precisa colocar da mesma maneira. Então, tudo aquilo que você vai precisar, né, para o desenvolvimento ou para o seu negócio, vai estar aqui em recurso-chave. Aquilo que você precisa, e mais uma vez, lembra, é só o essencial, tá? Porque você não deve abarrotar. A ideia tem que estar clara. Quando você olhar o quadro, você tem, caramba, isso aqui está associado com aquela área e essa outra está com essa. Se tiver assim, você está indo no caminho certo. E aí a gente entra para aquela parte que, no geral, a gente gosta e para a parte também que a gente não gosta tanto, que está associada aí com o quanto, né? A estrutura de custos e as fontes de receita. Na estrutura de custos, a gente tem tudo aquilo no negócio que você gasta, você investe um dinheiro para você obter um rendimento. Então, aqui vai Prolabore, porque você é um profissional, você é um empresário, você precisa de um Prolabore, você tem custo com embalagens, você tem custo com a produção animal, você precisa, né, tem custos com as vacinas, custos com colaboradores, custos com combustível, com contador, tudo isso vai entrar na estrutura de custos. Tudo que for o essencial principal, que tiver saindo dinheiro do negócio, vai estar aqui em estrutura de custos. Já as fontes de receita, pelo outro lado, é a forma como efetivamente você ganha dinheiro. Então, eu utilizei um exemplo da assinatura. Então, a minha fonte de receita, por exemplo, pode ser três modelos de caixa, né? 3 tamanhos. A caixa a maior de todas, a caixa B, a média, e a caixa C, que é a menor. Então, eu aqui vou colocar com o valor já, tá? Então, se a caixa A custa 150, eu coloco que a caixa A vale 150 e a caixa B 100, por exemplo, e assim por diante. Então, assim, esses são os 9 setores, né, do BMC. De início, é um bocadinho de informação, porém, ao partir para a prática, né, vocês vão começar a se divertir fazendo isso. Se você brincar, passar uma tarde nisso aqui, você vai acabar desenvolvendo vários modelos de negócios diferentes, e essa é uma ferramenta fantástica para você justamente partir.
zero para um negócio que pode ser inovador e que vai gerar muita grana. Então, aqui tem um exemplozinho rápido, tá? De um modelo de negócio por assinatura de hortifrutis. Então, vamos lá como é preenchido. Cada uma desses stickers, dessas marcas que estão em preto, espero que vocês estejam conseguindo enxergar bem, cada uma delas está associada com um sticker, porque o quadro ele é preenchido com o quê? Usando uma caneta e um sticker, aquelas notas autoadesivas. Então, você pode começar, por exemplo, com um segmento de clientes. Vamos lá. Eu vou colocar um sticker que tem uma cor, por exemplo, preta, como está aparecendo na tela. Porém, você pode utilizar qualquer cor. Porém, é importante que, se você tiver mais de um segmento de clientes, cada segmento de cliente deve ser representado por uma cor diferente. Tá? Você não pode misturar. Lembre, tudo é feito com base, o seu modelo de negócio é feito com base no seu cliente. Então, se você tem dois tipos de clientes, são dois nichos diferentes. Então, se são dois nichos, os stickers vão ter cores diferentes também, porque o gasto que você pode ter com um cliente, um nicho de clientes, pode ser diferente daquele outro que você tem, daquele outro nicho, tá? Então, vamos lá. Partindo do segmento de clientes, a gente tem o quê? Que o meu segmento de clientes são jovens entre 20 e 60 anos de idade, tá? Então, aí a gente parte para o quê? O relacionamento com os clientes. Como é que eu me relaciono com os meus clientes? Eu tenho uma interação nas redes sociais, eu passo constantemente promoções, eu utilizo da gamificação para gerar, né, uma uma forma de me aproximar do meu cliente, né, através da gamificação, onde ele sempre vai estar, eu dou uma bonificação para que ele, né, me dê aí um retorno, ele se mantenha fiel ao meu negócio, e também faço pesquisas de opinião, porque o cliente ele gosta de ser ouvido. Logo, se você o ouve, a sua chance de manter ele com você aumenta também. Os canais que, por exemplo, eu posso utilizar são o WhatsApp, porque eu posso, né, ter uma opção, ele pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, assim também pelo Instagram, onde a gente mostra, né, a parte visual das caixas, e assim a gente atrai o cliente. Eu posso ter um app próprio, eu posso desenvolver um aplicativo só para isso, anúncios, então eu estou sempre fazendo aí o pego outdoors ou quaisquer outros tipos de anúncios, panfletagem, eu também estou disponível no iFood, no Uber Eats, eu tenho um ponto físico, né, então eu tenho uma loja, eu tenho um site, então esses são os meus canais, por exemplo, que podem ser utilizados, podem ser esses ou podem ainda ser mais do que esses, fica livre. Já as propostas de valor são o seguinte, fornecer hortifrutis orgânicos não convencionais entregues na comodidade do lar do cliente. Esse é o meu diferencial. Muitos têm muitos delivery, porém nem todos são de orgânicos e nem todos são de orgânicos não convencionais. Então dá para captar o quão diferente é a minha proposta de valor. Então invista sempre nesses diferenciais. As principais atividades são a montagem da caixa de hortifrutis e higienização dos produtos. Já os meus principais parceiros são os produtores de hortifrutis orgânicos e os fornecedores de embalagem X, né? Teria Y e tal. Então, os principais recursos seriam as embalagens, porque eu tenho que colocar, né? Tem a caixa, eu posso colocar em algum por exemplo, em um plástico, né? Um celofane, então isso tudo vai. Tem o transporte, esse é inevitável, eu preciso do transporte para poder entregar, os hortifrutis, e eu tenho uma maquininha de cartão, não posso ficar sem. Mas em alguns casos não necessariamente você precisa da maquininha, porque se a pessoa consumir direto no site, ela pode fazer o pagamento direto pelo site, tá? Então essa é outra, fica em aberto. Em relação à estrutura de custos, quais são os meus gastos? Com contador, né? Se for MEI, você não tem o custo especificamente com o contador, tá? Esse é um exemplo. Porém, se tiver, precisa constar. Embalagens, gastos com energia, internet, publicidade, insumos, o Prolabore, o combustível, água e colaboradores. São coisas que, sem isso aqui, meu negócio não vai. Então, isso aqui eu preciso ter em mente, para que eu não me perca e esteja deixando um ponto importante dos custos passar. Porque se passar,
realmente será que as minhas fontes de receita são suficientes para que eu consiga pagar os meus custos? Então, nas fontes de receita, aí eu enumero aquilo que de fato, né, você precisa enumerar aquilo que de fato você está vendendo. Aí tem a caixa de tamanho 1, tem a caixa de tamanho 2 e a caixa de tamanho 3. Então, aí com 100, 150 e R$ 200. Vai depender, né, da quantidade de, de produtos dessa cesta. Então, esse é um exemplo, tá? Tem vários outros modelos de negócios, e esse aqui serviu apenas para que vocês vissem mais ou menos como é que a gente preenche o Business Model Canvas, o quadro do modelo de negócio. É claro que não é só assim também só preencher, você pode preencher com base nesses conhecimentos, porém, se você quiser se aprofundar mais, né, você pode ainda se aproveitar de algumas ferramentas muito boas, chamadas mapa de empatia, né, tem um canvas do mapa de empatia, onde o mapa de empatia ele é utilizado como ferramenta para você perceber a opinião do seu cliente, você vai conversar com ele, então você grava a conversa com ele e vai perguntando quais são as dores dele em relação a determinada situação, determinado produto, né? Você já vai, assim, entendendo mais ou menos para o que ele quer, porém você fica em aberto, porque ele pode te dar exatamente a solução, aquilo que você precisa para o seu negócio deslanchar. Então você vai fazer uma conversa bem aberta com ele, gravando, e vai perguntar o que ele vê em relação ao consumo de hortifrutis, o que ele pensa sobre isso, o que ele fala sobre hortifrutis. Então, todo esse tipo de coisa vai ser avaliado, tá? Então, o mapa de empatia, ele capta isso, né? Então, a ideia é manter aí uma proximidade com o cliente e fazer com que ele contribua com o seu negócio, dizendo o que ele gostaria de ter como produto ou de receber como serviço. Já a persona, ele é um auxiliar do mapa de empatia, ele serve para que você possa dar um rosto, uma característica para esse seu cliente, né? Porque até então, o mapa de empatia, você só vai ter o nome lá dele, mas até então tá de forma impessoal. A persona vai adicionar um avatar, você vai fazer um avatar e vai colocar as principais informações, idade, profissão, por exemplo, tá? É uma forma de você deixar claro que, né, melhor o seu público-alvo. E assim a gente tem o quê? O canvas da jornada do cliente, que é para você compreender aonde é que o seu cliente está indo, né? Para onde é que o meu cliente ele passa? Como é que é a rotina dele, né? Se eu sou uma empresa de consultoria, eu preciso saber, por exemplo, como é que é a rotina do agricultor da minha região. Eu preciso ter essa noção. Então, é importante. Então, você pode mapear com base em alguns, que horas ele está fazendo tal coisa, o que ele está fazendo aquilo, porque você pode vir com uma solução para algo que ele está precisando. Já o Canvas da proposta de valor, então, ó, a gente está falando sempre de Canvas. Lembrem que Canvas é quadro, tá? Então, quadro da jornada do cliente e tem também o quadro da proposta de valor, que ele serve para definir ainda melhor, com mais precisão, a sua proposta de valor, tá? Então, ele é um Canvas que vem também detalhado, ele tem duas zonas em relação a tanto ao consumidor quanto aquilo produto ou serviço que você quer entregar e a relação entre eles, tá? Cabe aí, né, fica em aberto também para vocês, caso vocês tenham interesse em se aprofundar, dá uma pesquisada, joga Canvas da proposta de valor que vocês encontram. O Sebrae, ele tem diversas ferramentas e eu pretendo deixar também disponíveis algumas publicações do Sebrae que trabalha todo o processo de design thinking, o uso do Business Model Canvas, dentre outras ferramentas que eu também apresento aqui. E por último, a metodologia Lean, tá? Essa metodologia conhecida aí, vocês já conhecem a Toyota, né? O toyotismo, o processo, né, de produção da Toyota, que elimina tudo que for desnecessário ao processo de produção, ele elimina. Então, ele foca só na objetividade, naquilo que você de fato precisa para desenvolver aquilo. Então, na metodologia Lean, ele vai trabalhar com tudo o Business Model Canvas, que inclusive há uma versão Lean do quadro do modelo de negócios, chamada quadro do modelo de negócios enxuto, né, que pequenas variações, mas ainda assim tem os 9 setores. E ele foca de forma mais objetiva, ele foca no problema, naquilo que eu quero resolver do meu cliente, tá? Então, fiquem à vontade para dar uma olhada mais, né, uma aprofundada nessas ferramentas aí para vocês construírem o seu Business Model Canvas. E aqui a gente, né, tem um espaço para interação,
que está relacionado como, né, a forma de você aplicar, de fato, o quadro do modelo de negócio. Tudo isso que foi passado, ele serve para que você já vá pensando no que você pode, né, aplicar, a forma como você pode conduzir o seu negócio, como é que você vai criar. E assim, agora, cabe a você, como profissional ou como pessoa que tem interesse em desenvolver o negócio, que ainda está no começo, agora pensar no seguinte: o que é que eu gostaria de fazer? Você pode partir desse pensamento. Porém, você pode também fazer o seguinte: o que que o meu mercado lá em Aracaju, ou onde quer que seja, em São Cristóvão, o que que ele está precisando nessa área que eu tenho interesse, na minha área de afinidade. Então, dentro disso é que você vai começar a mais ou menos uma estimativa do seu público-alvo. É assim que você começa, né? Mas, claro, tudo parte do seu desejo de desenvolver um de negócios. E aí você pode já ter uma noção, né? Ah, caramba, eu percebi aqui uma oportunidade, porque aqui no local onde eu moro não tem, por exemplo, produtos orgânicos, né? De fato, ou não tem um profissional tal que faça tal coisa, né? Então, partindo dessa ideia, você diz, caramba, aqui eu tenho uma oportunidade. E com base nela, você vai atrás para ir montando o seu quadro do modelo de negócios, tá? E dentro disso, né, daquilo que você vai fazer, vai ficar em aberto, porque isso tudo depende daquilo que vocês também precisam, né, daquilo que vocês querem aplicar. Aí, nas dúvidas, eu vou deixar também, né, para quando vocês fazerem talvez dúvidas, perguntas relacionadas a, por exemplo, modelos de negócios, porque muitos de vocês já têm alguma ideia do que quer desenvolver. Dentro disso, né, daquilo que você vai fazer, vai ficar em aberto, porque isso tudo depende daquilo que vocês também precisam, né, daquilo que vocês querem aplicar. Aí, nas dúvidas, eu vou deixar também, né, para quando vocês fazerem talvez dúvidas, perguntas relacionadas a, por exemplo, modelos de negócios, porque muitos de vocês... Pessoal, estou tendo áudio para mim, tá retornando. Vai ficar em aberto, porque isso tudo depende daquilo que vocês também precisam, né, daquilo que vocês querem aplicar. Aí, nas dúvidas, eu vou deixar também... professor Sandro, para mim, por enquanto... Arnon está voltando agora com imagem. Finalmente, quem não conhece Arnon Novaes vai ter a oportunidade de vê-lo. Ele não é só uma voz. Né? Arnon existe, não é uma voz do além. Ok. Olá, cadê você, Arnon? Então, Arnon está voltando agora, depois da sua exposição. Muito boa, Arnon. Pessoal, não se animou a fazer pergunta, né? Está chegando, Arnon. Pronto, está dando para ver agora, por enquanto aqui, infelizmente, Pronto, agora a se conexão abaixa um pouquinho, Arnon, que a gente está vendo quase que a íris do seu olho aí. Está gigante. Peraí, deixa eu tentar aqui aproximar, porque pelo celular... Você está virando, aí você está ficando lateral. Pronto. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Está muito próximo ainda? Não, um pouco, mas vamos lá. Tá bom. Pronto. Tá bom. Então, gente, olha, esse é Arnon Novaes. Esse rapaz é engenheiro agrônomo, mestrando em propriedade intelectual, né? Arnon, bacana a sua apresentação. Eu queria só colocar algumas coisas antes do Arnon fazer as suas despedidas. O pessoal acho que já está cansado, viu, Arnon? Depois um dia dele, muito né? intensos. Mas tem uma pergunta ali, Arnon. Como a universidade pode inserir essas estratégias de empreendedorismo e administração de negócios no curso de engenharia agronômica, visto que muitas universidades focam apenas na pesquisa? Pedro Henrique.
Muito bom, Pedro, sua pergunta. A gente já pode citar aí que a iniciativa do professor Sandro com o Empreenda Agro Sustentável já é um começo, tá? Isso representa um começo, né, do que antes a gente não tinha isso. Porém, acredito que a gente pode inserir esse tipo de questionamento dentro, por exemplo, da administração, né, rural. Isso pode estar como ferramenta, como empreendedorismo dentro da disciplina. Isso é algo que pode ser tratado, né, dentro dessa disciplina. E, claro, toda a cultura também, acredito, do departamento, ela precisa ser ajustada também para que isso seja estimulado no aluno. Né? Porque eu também, na graduação, pessoalmente, eu gosto bastante de desenvolvimento de negócios, e eu sentia, em parte, essa dificuldade também que provavelmente você sente. Então, acredito que o Empreenda Agro já é um começo, e daqui para frente muita coisa deve ser implementada. Pois é, só lembrando que a Universidade Federal de Sergipe, eu acho que a maioria das universidades, tem o Centro de Empreendedorismo. Isso. Pois é, o Centro de Empreendedorismo desenvolve ações de empreendedorismo acadêmico. Nas ciências agrárias, a gente ainda não tinha nenhuma iniciativa. Então, o programa Empreenda Agro Sustentável, ele veio no sentido de preencher esse vácuo, né? E que a gente hoje, o primeiro simpósio Agro Sustentável, ele é parte do programa Empreenda Agro Sustentável, que pretende continuar por muito tempo e fomentar a ideia do empreendedorismo entre os acadêmicos das ciências agrárias e afins, não é só das agrárias, mas as afins também. Francisco Júnior tem uma pergunta. Arnon Botardi, como profissional recém-formado, pode utilizar o mapa de empatia e o Business Canvas, Business Model Canvas, para ter um diploma ainda mais válido que só para servir de enfeite? Pergunta interessante, Francisco. Boa tarde. Bom, o quadro do modelo de negócios, ele é feito para ser bastante simples. Então, o que acontece? A partir do uso, se você já tiver, inclusive, eu acredito que depois o Diego ele vai deixar disponível para vocês o Canvas, que eu separei em PDF, para que você possa praticar. Então, como profissional, né, por exemplo, das agrárias, a gente pode perceber o seguinte: será que o produtor ele está de olho em se tornar de fato uma empresa, né, sair só do papel? Porque até então, se ele vende, ele é um negócio, tá? Não é porque ele não tem CNPJ que ele não vai ser um negócio. Então, ele pode se aproveitar, o profissional pode se aproveitar dessas ferramentas, através, por exemplo, do mapa de empatia, porque se você estiver falando do mapa de empatia em um sentido que você precisa conhecer por exemplo, os agricultores, ou aqueles que você quer fornecer, né, o seu serviço de desenvolvedor de modelo de negócios, então você vai aplicar esse modelo de negócio, você vai buscar quem seriam esses agricultores, você vai identificar o seu público-alvo. Então, se são agricultores familiares, então, onde é que eu posso encontrar esses agricultores familiares? Né? Então, você pode partir, por exemplo, de assentamentos. E partindo do assentamento, você vai encontrar alguns participantes, alguns integrantes desse assentamento, e vai começar a fazer o quê? Entrevistas com eles. Né? Então, o mapa de empatia ele é baseado nessa entrevista. E com base na entrevista, você vai ter todas as informações, pelo menos uma boa parte das informações, que podem te direcionar na hora de desenvolver o quadro do modelo de negócios. Porque se ele falar, caramba, eu tenho tais problemas, esses, aquele outro e esse, você vai pegar esses problemas e vai trabalhar o seu mapa a fim de desenvolver uma solução para esses agricultores. Tá? Então, eu espero que eu tenha te respondido, que tenha ficado, né, claro para você. Laís Mariano pergunta o seguinte: Arnon, como você vê a inserção de negócios agro online? Você acredita ser suficiente ou ainda há espaço para novos mercados e fontes de informação na internet? É uma boa. Na realidade, a gente tem muitas oportunidades. Né? Na realidade, só para partir para o seguinte, muitos dos produtores, eles sequer fazem uma contabilidade básica daquilo que eles têm. Então, você imagine, se você conseguir suprir, por exemplo, esse gargalo, você propor uma solução que facilite para o agricultor saber se de fato ele está tendo um retorno satisfatório, isso já é uma oportunidade para você. Você pode ir atrás disso e você pode ter um ótimo retorno, porque esse é um nicho. Então, você pode ir
buscar esses agricultores que têm esse tipo de dificuldade e fornecer essa proposta. Então, online ou, né, tanto no geral, a única coisa que agora acredito que é importante é a gente focar no conhecimento, para que o agricultor ele veja o profissional como muito importante, porque até então ele acredita que, né, os profissionais, o engenheiro agrônomo, agrícola, que for que seja, muitas das vezes que eles não são tão importantes para eles desenvolverem, porque eles já estão, né, há muito tempo fazendo, né, aquela mesma coisa, eles acabam acomodados com com o seu modo de fazer as coisas. Então, há sim muitas oportunidades, tanto online, principalmente online, porque agora o rural também, ele está cada vez não há mais muita diferença entre o meio rural e a zona urbana, porque por conta da conectividade, né, tanto do meio urbano como o rural. E isso é outra coisa a ser aproveitada, é outra oportunidade. Ok, parece que não temos mais perguntas, mas eu queria agradecer muito aí ao Arnon Novaes pela disposição em ajudar no Simpósio Agro-Sustentável. Ele é um jovem talentoso que tem aí muitas possibilidades e é um empreendedor, viu? É porque Arnon não teve tempo de falar, mas Arnon já é um empreendedor. Ele não é um aspirante a empreendedor, não. Ele já é um empreendedor. E que tem experiência em empreendedorismo já, né, embora tão jovem, mas tem experiência em empreendedorismo e se dispôs hoje a compartilhar com a gente né, em todo esse evento. Eu gostaria, antes de passar para você a última palavra, Arnon, agradecer a participação de todos no evento, dizer aí para o meu amigo Luiz Soria, que bom, rapaz, te encontrar aqui. Eu acho que você está inscrito no evento, eu vou procurar o contato seu, mas de qualquer forma, você pode me achar pelo Instagram sandroholanda.oficial ou então no Facebook Sandro Holanda e a gente pode manter o contato. E os que quiserem também trocar informações, Facebook Sandro Holanda ou Instagram sandroholanda.oficial. Toda quarta-feira, aliás, toda terça-feira, nós temos o Fórum Agro Sustentável, que é uma live no Instagram sandroholanda.oficial. E é para discutir agro. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente convida um técnico competente, uma pessoa de grande competência, para discutir questões do agro. Então, vem de tudo, questões técnicas, políticas, questões econômicas do agro. O Fórum Agro Sustentável, terças às 19 horas pelo Instagram sandroholanda.oficial. Então, gente, olha, nós tivemos nesses 2 dias, de 16 e 17, nós fizemos um passeio pelo que mais importante tem hoje em termos de discussão do agro. Nós começamos com o doutor Beto Veríssimo, falando sobre a importância de se é possível produzir de forma sustentável. Beto Veríssimo é uma personalidade internacional. Quem quiser saber, entra no YouTube, no Google, e põe Beto Veríssimo, que você vai ver ele dando palestras em universidades internacionais, de tão grande é o conhecimento dele sobre a questão ambiental da Amazônia. Então, ele se dispôs a vir contribuir. Beto falou lá da Paraíba. Aliás, a gente teve gente que falou da Paraíba, que falou do Pará, que falou do Paraná, que falou do Mato Grosso, que falou do Ceará, que falou de Sergipe. Gente falou de vários lugares e gente que participou de muitos lugares. Na sequência, ao Beto Veríssimo, nós tivemos, então... meu Deus, quem foi? Me ajude. Beto Veríssimo. Na sequência, assim, foi o Nivaldo Forastieri, que trouxe para a gente a visão do agroexportador, a visão das commodities, uma visão de grande importância. O agro que traz grandes divisas para o Brasil e que hoje leva a balança comercial nas costas. E o Nivaldo fez uma excelente palestra também, se dispondo. Ele pode ser encontrado também nas redes sociais, onde vocês podem obter muita informação boa sobre ele. Na sequência, veio, então, o nosso amigo e muito competente Rafael Medeiros, que veio falar sobre empreendedorismo sustentável.
Rafael deu uma aula sobre empreendedorismo sustentável aqui. E, na parte da tarde do primeiro dia, tivemos, então, o primeiro minicurso sobre manejo integrado de pragas com Jefferson Elias, muito bom. E, na sequência, o minicurso sobre ferramentas para a agricultura de precisão com Ana Santos e Giovanni Calisto. Dois minicursos muito bons. Hoje, nós começamos com Lohan Micol, que é o cofundador do PEXA, que é a Pecuária Sustentável da Amazônia, dando aula para a gente de uma iniciativa real, prática, de fazer pecuária sustentável com zero desmatamento e recuperando área degradada. Em seguida, nós tivemos o doutor, meu amigo Breno Freitas, sobre polinização na produção, importantíssimo para a sustentabilidade agrícola. E a professora doutora Gláucia Barreto, falando sobre agroecologia na agricultura familiar. E começando à tarde, então, Eduardo Matos, falando sobre ovinocaprinocultura, com grande experiência na área, e agora Arnon Novaes falando sobre Business Model Canvas. Ou seja, gente, nós procuramos dar um sobrevoo nas grandes questões de discussão do agro no Brasil. Eu espero que vocês tenham, de fato, tido o melhor proveito possível. Nós nos esforçamos bastante para fazer isso com as personalidades que a gente acha que tinha muito, mas muito a trazer de boa informação para vocês, e eu acredito que eles trouxeram essa iniciativa da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Engenharia Agronômica e do programa Empreenda Agro Sustentável, que nesses 2 dias teve muito esforço. Vocês não têm ideia de como são os bastidores de uma transmissão via internet. Não esqueçamos, todos nós, que tudo aqui é feito de forma doméstica. Quando eu digo doméstica, não existe nenhuma empresa por trás, não. Existe o Diego, por favor, Luiz Diego, apareça aí, por favor. Luiz Diego Vidal. Apareça aí, Diego. Mostra a tua cara. Luiz Diego Vidal é esse rapaz que vai aparecer já aí na tela de vocês, e que é o cara que está dando a retaguarda para a gente lá, para garantir que a imagem apareça aí, que a projeção apareça aí, que vocês tenham essa oportunidade de escutar tanta gente boa e ver tanta informação importante. Luiz Diego é estudante de engenharia agronômica, educador físico e mestrando em propriedade intelectual. Ele, inclusive, é meu orientado. Grande capacidade. Luiz Diego é um dos estudantes que passou pelo laboratório de erosão e sedimentação que eu coordeno, que é proativo, muito competente e muito capaz. E se não fosse o suporte dele, nós não teríamos realizado esse evento com a qualidade que nós realizamos. Sim, nós tivemos alguns percalços, mas acontece, como eu disse para vocês, é um evento doméstico, não só porque nós não temos empresas envolvidas, somos nós mesmos. Ninguém pagou nada para ninguém aqui, os palestrantes foram todos gratuitos, eles vieram porque queriam contribuir, e é feito em casa. Eu estou na minha casa, Arnon está na casa dele, vocês estão na casa de vocês, todos os palestrantes estavam nas casas deles, nesse momento de pandemia, tentando fazer com que a gente consiga passar por essa fase tão difícil do mundo, não é só do Brasil, de uma forma saudável na medida do possível, né? Porque a gente também já está um pouquinho enjoado desse isolamento, mas é necessário. Vamos aguentar até quando for necessário. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Arnon Novaes. Você tem alguma coisa mais para falar? Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Sandro pela oportunidade, tá, de estar aqui. Realmente foi show de bola. E também já deixo claro também para aquelas pessoas que, né, pela correria do dia inteiro, né, que gostariam também depois de saber mais sobre o Business Model Canvas, o quadro do modelo de negócios, que pode entrar em contato comigo, tá? Que eu posso explicar, dou mais dicas,
falo melhor sobre os setores, sobre as ferramentas complementares do quadro do modelo de negócios. Fiquem à vontade, tá? O importante é que vocês possam tirar, né, uma informação, um proveito dessa ferramenta e aplicarem na vida de vocês, não só, né, para desenvolver negócios pessoais de vocês, mas também para negócios de outros, né, de outras pessoas, como um serviço que vocês possam prestar. Então, deixa aí um abraço para todos e até a próxima. E, gente, olha, os diplomas serão fornecidos pela Pró-Reitoria de Extensão e vocês vão acessar esses diplomas quando a gente fizer um comunicado dizendo que eles já estão liberados para todos acessarem, não é? Então, tenham um bom dia, um bom resto de dia e fique em casa, quem puder ficar em casa, e se sair para a rua, coloque uma máscara, use álcool gel. Não pensemos que a pandemia passou, ela não passou, muito pelo contrário, tem ainda um tempo difícil pela frente. Nós temos mais de 45 mil mortos, isso é trágico, né? É trágico. Então, nós não podemos relaxar em nenhum momento. Tá? Grande abraço e obrigado a todos pela participação. Nos encontramos, quem sabe, no segundo simpósio Agro Sustentável. Abraço.